Vamos para a palavra de Deus? Abra comigo em Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 8. Pode ser a partir do verso 1. Deuteronômio 8, 1. Quem achou aí diz um amém. Gostoso ouvir as folhinhas virando, né? É bom. Esqueci minha Bíblia hoje, mas só no tablet mesmo. Achou aí? Deuteronômio 8, 1? Está no telão. Diz assim, ó: obedeçam cuidadosamente a todos os mandamentos que hoje lhes dou. Assim vocês viverão e se multiplicarão, e entrarão e tomarão posse da terra que o Senhor jurou dar aos seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, seu Deus, os guiou pelo deserto estes 40 anos, humilhando-os, pondo à prova o seu caráter, para ver se vocês obedeceriam ou não a seus mandamentos. Sim, ele os humilhou, permitindo que tivessem fome. Em seguida, os sustentou com maná, um alimento que nem vocês, nem seus antepassados conheciam, a fim de lhes ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Ao longo de todos esses 40 anos, suas roupas não se rasgaram e seus pés não incharam, nem criaram bolhas. Pensem nisto: assim como o pai disciplina o filho, também o Senhor, seu Deus, disciplina vocês para o seu próprio bem. Até aqui. Estende a sua mão para cá, me abençoa. Hoje à tarde eu tive um tempo aqui na igreja e pude ficar dando um cheirinho no Senhor. Fiquei eu e o violão e ele, e foi muito gostoso. E eu estava falando: Senhor, o que o Senhor quer ministrar no coração da igreja hoje à noite? E, irmão, tinha tanta coisa na minha cabeça, uma enxurrada de informações, que eu não consegui discernir o que Deus queria. Aí quando eu estou indo embora, o Cauã me manda uma mensagem. Na verdade, ele mandou num grupo que a gente tem, né? E ele falou algo, e eu respondi para ele, e o Senhor começou a ministrar meu coração naquela resposta. Então, Cauã, essa palavra é fruto da nossa conversa da tarde. Algo que o Senhor ministrou no meu coração. E eu creio que falou com o Cauã também. E o Senhor começou a ministrar no meu coração: por que a gente faz o que a gente faz? Por exemplo, qual é o meu desejo de servir ao Senhor à frente dessa igreja, sendo pastor dessa casa? Eu posso falar: o Senhor me chamou, o Senhor me comissionou, eu disse sim, eu estou servindo porque eu o amo. Amém. Mas por que a gente faz o que a gente faz? Quando a gente dá uma oferta, como o Mateusão falou bem agora, até preparou o terreno, porque disso que eu vou falar: com qual coração que a gente dá a oferta? Quando a gente faz o bem para o próximo, o que nos move a fazê-lo? E o Senhor começou a ministrar no meu coração sobre as nossas intenções. Porque, veja bem, eu posso fazer o bem para alguém simplesmente visando ter um benefício. Eu posso estar aqui pregando e a minha intenção
Talvez seja o meu ego querendo aparecer. Não porque eu estou aqui para ganhar almas, talvez eu estou aqui para aparecer. Eu posso dar uma oferta, ou permitir que as pessoas me vejam dando uma oferta, para que eu me mostre generoso. Quantos estão entendendo? Porque não é só o fazer, irmão, é porque eu faço. Porque a Bíblia diz que nele nós existimos, vivemos e nos movemos. Então a intenção com que eu me movimento, ela é muito importante. Porque não é só o que eu faço, ou o que eu desejo fazer. Porque senão, não teria aquele versículo na Bíblia: Senhor, mas em teu nome eu preguei, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu curei enfermos, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo. E o Senhor vai responder para essas pessoas que fizeram algo para Ele, que trabalharam na obra. Quantos creem? A pessoa estava trabalhando na obra, para fazer alguma coisa, estava trabalhando na obra. Então a pessoa estava trabalhando, a pessoa estava fazendo, mas qual que era o coração? Qual que era a motivação? Qual que era a intenção? Porque ele fala assim: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E essas pessoas vão ser separadas e lançadas no inferno. Então o Senhor começou a ministrar no meu coração o quão importante não é só a obra, mas é a intenção com que eu faço a obra. Quando eu dou esmola, qual é a minha intenção? Quando eu faço bem para alguém, qual a minha intenção? E muitas vezes o que a gente entende como provação, não é. Aqui nesse caso, o povo tinha ficado 40 anos no deserto. E aí todo mundo fala quando está passando algum tipo de prova, algum tipo de tribulação, de dificuldade: ai, eu estou num deserto, pastor, estou numa prova, estou numa tribulação. Aqui nesse caso, Deus usou o deserto para prová-los. Você viu no texto. O Senhor falando que durante 40 anos, testou o caráter deles para ver se eles obedeceriam aos mandamentos. Provou o coração deles. Porque Deus já tinha feito maravilhas. Através das pragas, tinha mostrado que era com eles. Eu preguei aqui no domingo, quando o mar se abriu. O espetáculo que foi aos olhos deles. O que Deus fez, como tirou eles com mão forte de 400 anos de escravidão no Egito, atravessou o mar por um milagre, e agora, depois de 40 anos no deserto, provando o coração deles, como um pai disciplina os filhos a quem ama. Deus provou para saber aonde que estava o coração. Uma certa feita, Jesus estava fazendo uns milagres, e chegou lá uma grande multidão. E Jesus, conhecendo o coração, falou assim: vocês não estão aqui por causa dos sinais e por causa dos milagres, por causa das minhas palavras. Vocês estão aqui porque eu multipliquei pão para vocês. Vocês estão interessados no que eu posso fazer por vocês. Vocês não estão interessados no que eu estou propondo, no convite que eu estou fazendo de andar comigo. Então o Senhor começou a ministrar que muitas vezes a gente pode fazer o bem com uma intenção totalmente errada. Lembra de Simão, o mago, lá no livro de Atos dos Apóstolos? A Bíblia diz que ele viu os apóstolos colocar as mãos sobre as pessoas e o Espírito Santo vir sobre elas, e ele era considerado um mago, um mágico naquela época. E ele chega nos apóstolos e fala assim: quanto vocês querem para que vocês derramem esse poder sobre a minha vida também? Talvez a intenção dele era até boa. Falou assim: poxa, com esse poder eu também vou poder ministrar as pessoas.
Mas Pedro vira para ele e fala assim: você não tem parte nesse ministério. O que você está fazendo isso é por pura inveja. Você não tem parte, você não quer o que a gente quer. Você não quer o que a gente está ministrando. Você quer o que a gente pode dar. E se as nossas intenções não estiverem alinhadas com o coração de Deus, a gente pode fazer muita coisa que não vai surtir efeito. Eu já vi, irmãos, nesses anos de caminhada, pessoas quererem estar aqui em cima, cantando para ser vistas. Eu disse já para vocês no meu testemunho, quando eu vim para Cristo, eu vim não porque eu queria conhecer a Cristo, conhecer o meu Criador e me relacionar com Ele, eu vim porque eu estava quebrado em todas as áreas da minha vida, principalmente na vida sentimental, que é o que eu queria resolver. Então eu fui para a igreja por uma necessidade, e está tudo bem. Quantos vieram por uma necessidade? Está tudo bem. Agora, eu não posso permanecer a vida inteira na igreja por conta das minhas necessidades. Em algum momento eu vou ter que crescer, em algum momento eu vou ter que amadurecer, em algum momento Deus vai provar o meu coração para saber onde Ele está. Porque muitas vezes a gente fala assim: Senhor, me usa. Quantos já falaram isso? Eu já falei muitas vezes: Senhor, usa a minha vida do jeito que o Senhor quiser, aonde o Senhor quiser. Certeza, irmão? Aonde? Certeza do jeito? Como eu disse, fazer missão nos Estados Unidos é maravilhoso. Quero ver fazer missão na Nigéria, no Cazaquistão. Entende? O nosso pedido, ao invés de falar assim: Senhor, usa-me, tinha que ser: Senhor, sonda-me, sonda o meu coração. Como diz aquela canção, baseada eu até anotei no Salmo 139. Sonda-me, Senhor, me conheces, vê se há em mim algum caminho mau, e me guia por um caminho eterno. Porque muitas vezes, irmãos, a nossa intenção, ela não está alinhada com o coração de Deus. E se não estiver alinhado, a coisa não vai acontecer. Vou te dar um exemplo disso. Ana queria um filho, sim ou não? Desejava muito um filho. E ela pedia, ano após ano. A Bíblia diz que Eucana subia para adorar, ofertava porção dupla, porque ele amava mais Ana do que a segunda esposa, que era Penina. E Penina tinha filhos, e zombava de Ana, mas na verdade ela tinha inveja de Ana. Ela tinha uma inveja de Ana, mesmo Ana não tendo filhos, porque não tinha a ver com Ana ter ou não, tinha a ver com Ana ser. O que Ana era, mexia com ela, e ela, por ter filhos e Ana não, ela provocava. E Ana pedia, e não acontecia nada. Um belo dia, ela entra no templo e fala assim: Senhor, se o Senhor me der um filho varão, um filho homem, eu vou dar ele ao Senhor, eu vou consagrar ele a Ti por todos os dias da vida dele. Eu não vou ficar com ele. Se o Senhor me der, se o Senhor der o prazer de eu ter um filho, eu vou entregar para o Senhor. Ana queria um filho, mas Deus precisava de um profeta, de um juiz e de um sacerdote. Quando alinhou a intenção de Ana com a vontade de Deus, Deus foi lá e colocou o filho nela. Ou seja, a Bíblia diz que Deus pode fazer infinitamente mais. Está vendo a redundância? Se já é infinito, o que é uma coisa infinita? Por que tem o mais?
Tem umas versões que diz abundantemente mais. Se já é abundante, por que mais? Sabe o que isso quer dizer? Que Deus vai destruir o seu plano e Ele vai ter um melhor. Ana queria um filho, Deus queria um sacerdote. Deus fez algo melhor. Quantos lembram dos nomes dos filhos de Penina? Alguém lembra? Ninguém lembra? Não está na Bíblia. Mas o nome do filho de Ana você lembra? Samuel. Tudo tem a ver com propósito. Tem a ver com uma intenção alinhada ao coração de Deus. Por isso que Deus precisa sondar as nossas intenções nesses dias. Porque muita coisa que a gente quer construir. Davi queria construir um templo para Deus. Ele falou, como que eu posso habitar numa casa de pedras? E meu Deus habita numa tenda, num tabernáculo. Eu quero construir algo glorioso. Embora ele soubesse que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas ele queria ter um lugar onde ele queria honrar a Deus. Deus falou assim, olha, não vai ser você, vai ser o seu filho. Às vezes as nossas intenções querem construir coisas para Deus que Deus não pediu. É por isso que é muito mais fácil a gente ajustar a intenção e o nosso coração à vontade de Deus, para que se cumpra como aconteceu no caso de Samuel em Ana. Amém? Então, às vezes Deus vai nos provar no deserto, mas às vezes Deus vai nos provar quando está tudo bem. Porque no deserto, a maioria dos homens e mulheres que Deus quer usar, Ele vai levar para o deserto. Jesus, quando foi batizado, a primeira coisa, o Espírito pegou na mão dele e falou, vamos para o deserto. E no deserto ele foi tentado. E o que Satanás ofereceu para ele, era exatamente o que ele ia ter depois de ressurreto. Só que Satanás fez uma proposta maliciosa. Falou assim, olha, você não precisa passar pela cruz. Você vai ter tudo isso daí sem cruz. Então, toda vez que chegar uma proposta para você sem cruz, corre, porque é o diabo. Porque todo trono, toda coroa, a Bíblia não fala que Deus vai nos dar uma coroa, vai ser depois da cruz. Porque Ele fala, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Qualquer coisa que vier sem cruz, é do cão. Por isso que a gente precisa alinhar o nosso coração. Porque às vezes o deserto é como está aqui, é para provar o nosso caráter. Deus provou para ver se eles obedeceriam. Muitos ficaram pelo caminho, uma geração inteira morreu. Só pisou na terra daquela geração Josué e Calebe. Quem tomou posse foram os filhos deles, mas eles não. Porque Deus conhece o nosso coração. Lembra quando Samuel vai na casa de Jessé para ungir um rei, porque Saul tinha pecado, e Deus falou assim, olha, não adianta mais orar por ele, eu já o rejeitei, eu já tenho um homem, que é segundo o meu coração, vai lá na casa de Jessé, que você vai ungir o rei de Israel. Quando Samuel chega lá, ele quer ungir quem? O mais forte, o mais bonito, o mais alto. Falou, nossa, esse aqui tem cara de rei, tem cara de guerreiro, olha a estirpe desse cara. Mas a Bíblia diz que Deus vê. Davi estava onde? Nem lá estava. O profeta, no seu olhar, no seu julgamento, na intenção do seu coração, na sua vontade, queria ungir outro. Deus falou, pula fora. Não tem mais ninguém. Tem um menino lá, cuidando do rebanho. Chama ele então, que ninguém vai sentar na mesa até que ele chegue. E aí Davi é ungido
Porque Deus vê o coração. Então, muitas vezes o deserto vai revelar. Agora deixa eu fazer uma pergunta, irmão. Você acha que Deus falou assim, ó, coloquei vocês 40 anos para provar o coração de vocês. Você acha mesmo que Deus não sabia o que tinha no coração do povo? Hã? Então por que ele provou? Porque não era para ele que Deus estava provando para o povo como é que era o coração deles. Essa semana eu ouvi algo poderoso numa conferência que eu fui. E o pastor falou assim, lembra quando o povo saiu? O povo ficou 400 anos escravo. Aí Deus falou assim, eu vou fazer vocês saírem daqui ricos. Fez os egípcios dar o ouro e a prata para eles, lembra? Eles não saíram de mão vazia. Saíram cheios de ouro, de prata. E aí, o povo está lá, Moisés sobe no monte para receber as instruções, 40 dias e 40 noites, na nuvem, na presença do Senhor. E o povo lá embaixo fez o quê? Fez um bezerro de ouro. Falou, se Moisés não volta, acho que ele já morreu. Chegaram no Arão, que era o sacerdote, irmão de Moisés, ó, faz um Deus aí para a gente adorar. Aí Arão tem a brilhante ideia, fala assim, dá os brincos, dá tudo aqui de ouro de vocês que eu vou. Aí ele fundiu, esculpiu um bezerro de ouro, colocou lá e o povo está lá adorando. Aí Deus lá de cima falou, Moisés, desce que esse povo se corrompeu. Aí Moisés desce e o povo está adorando o bezerro. E aí o que esse pastor falou me pegou demais, irmão. Porque toda vez que Deus dá algo, para que Deus tinha dado ouro e prata para eles? Que era depois para construir o tabernáculo, para Deus habitar no meio deles. Então Deus deu recursos para eles adorarem a Deus e Deus habitar no meio do povo, que de Gênesis a Apocalipse, é Deus querendo habitar no nosso meio. Por isso que ele fala, se santifica, que eu vou descer. Faz isso que eu quero estar no meio de vocês. Emanuel é Deus conosco, Deus entre nós. Toda vez que Deus nos dá algo para fazer um tabernáculo e a gente não faz o que Ele quer, a gente vai construir um bezerro de ouro. Então, às vezes Deus coloca recurso, talento, coloca coisas para a gente fazer para Ele. Se a gente não fizer para Ele, a gente vai fazer para um outro Deus que a gente vai servir. E às vezes o bezerro de ouro está aqui, ó. Você está adorando a Deus, tem nome de Deus, é povo de Deus, sacerdote de Deus, festa para Deus, tudo é para Deus. Mas na verdade, é um bezerro de ouro aqui, ó, no seu entendimento. Quantas vezes a gente faz a nossa vontade e fala que é vontade de Deus? Ai, Deus quer que eu faça isso. Será, irmão? Será? Por isso que nós precisamos pedir para Ele nos sondar e analisar as nossas intenções, o nosso coração. O que a gente está querendo com aquilo que a gente está fazendo? Porque se realmente for do Senhor, irmão, a coisa Ele vai fazer infinitamente mais. Vai ser melhor do que você sonhou, melhor do que você pensou, mais do que você poderia imaginar. Amém até aqui? Olha como só fazer não é suficiente, como Deus olha as intenções. Abra comigo, se você puder, ou acompanha no telão, Mateus capítulo 6 e o verso 1. Mateus 6:1 diz assim: tenham cuidado, não pratiquem suas boas ações em público, para serem admirados por outros, pois não receberão a recompensa de seu Pai, que está no céu. Quando ajudarem alguém necessitado, não façam como os hipócritas que tocam trombetas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos outros. Eu lhes digo a verdade,
eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando ajudarem alguém necessitado, não deixem que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. Deem sua ajuda em segredo, e seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Outro texto falando de intenção. Porque os fariseus faziam isso. Ia ajudar alguém. Irmão, o apóstolo Luiz Hermínio, ele fala um negócio que eu gosto demais. Uma coisa é você mostrar o que você faz. Outra coisa é você fazer para mostrar. É que nem aquelas pessoas, quantas vezes eu já fui entregar marmita. Quando eu entregava na outra igreja, a gente entregava sopa na rua. Aí entregar sopa, o faminto estava quase arrancando o prato da semana. Não, só um minutinho. Pega o melhor ângulo aqui. Ó, aqui, Uma coisa é você mostrar, irmão, ó, estou filmando para mostrar para a igreja que contribuiu, que ajudou indiretamente. Mostrar o que você está fazendo. Outra coisa é você fazer para mostrar. Então, se eu faço para mostrar, logo a minha intenção é ruim. É como esses caras aqui hipócritas, que faziam só para todo mundo falar, olha como ele é generoso. Olha como ele é isso. Eu não estou falando, irmão, que se você contar para alguém, de repente você partilhar com alguém e falar assim, nossa, olha, eu tive a oportunidade de ajudar fulano e é da mesma comunidade. Está tudo bem, mas eu estou falando no sentido assim da intenção do seu coração. O que você quer? Você quer aplauso? Você quer que as pessoas falem que você é santo? Você quer que as pessoas falem que você conhece da Bíblia? Qual que é a sua intenção? Porque Deus sabe, e Ele fala assim, ó, eles não terão outra recompensa além dessa. Tipo assim, ó, eu não vou recompensar porque eu sei do coração. Mas eles não estavam fazendo uma coisa boa? Mas a intenção. Deus vai julgar as nossas intenções também, irmão. Eu falei que Deus, muitas vezes Ele prova a gente na prova, no deserto. Mas Deus também prova quando a gente está bem, sabia? Abra sua Bíblia comigo, em Gênesis capítulo 50, e o verso de número 19. Diz assim, ó. José, porém, respondeu, não tenham medo de mim, por acaso sou Deus para castigá-los? Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenham medo, continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Desse modo, ele os tranquilizou ao tratá-los com bondade. Sabe quando Deus provou José? Deus não provou José quando ele estava escravo lá, vendido como escravo. Deus provou José agora, que José tinha um cargo alto. Aqui, sabe, é o final da história. O pai dele, Jacó, tinha acabado de morrer. E os irmãos que fizeram todo aquele mal para José, falaram assim, bom, agora o pai morreu, agora José vai vir com vingança de tudo que a gente fez para ele. José vai arrebentar com a gente. E eles se jogam nos pés de José, contam uma história fiada, falando assim, ai, sabe o que o pai falou antes de morrer? O pai falou para vocês não fazer mal para nós. Eu estou traduzindo aqui para você entender o contexto. Olha, o pai falou que não é para você fazer mal para nós, e nós vamos ser seus escravos. José falou assim, cara, vocês ainda não entenderam? Vocês planejaram fazer o mal para mim, mas Deus estava planejando a mesma coisa para o bem. E eu pude salvar muita vida. E eu vou continuar cuidando de vocês. Não é falso esse cuidado que eu estou dando para vocês. É verdadeiro. Ele teve a oportunidade de se vingar, irmão, mas a intenção do coração de José foi boa. Foi alinhada com a vontade de Deus. Ele entendeu que o que os irmãos fizeram para ele, na verdade, era um plano de Deus infinitamente mais.
Às vezes o infinitamente mais de Deus vai te causar transtorno, mas se a nossa intenção estiver alinhada com o coração de Deus, Ele vai jogar o seu sonho no lixo e vai fazer um sonho muito melhor. Tinha uma pastora que ela falava assim: você quer o bom ou você quer o melhor? Porque muitas vezes a gente escolhe o bom, irmão, com medo de perder o bom, e Deus está falando assim: abre mão do bom que eu tenho melhor. É que a gente não quer passar pelos processos. Por isso que eu perguntei, por que a gente faz o que a gente faz? Qual que é a motivação por trás? Quem você é quando ninguém está vendo? Quando está só você e Ele, quem você é de verdade? Quais são as intenções? Por que você está pedindo isso para Deus? Entende? É isso que a gente precisa alinhar. José teve esse coração. Ele foi provado quando estava por cima, porque agora ele podia falar assim: bom, meu pai morreu, agora acabou. Vou dar um fim em cada um. Não. Ele compreendeu o propósito de Deus para a vida dele e falou assim: ó, vocês tentaram me fazer mal, isso não muda. Mas Deus transformou isso em bem e eu entendi, e é por isso que eu vou continuar tratando vocês bem. Está vendo como é importante a intenção? Já estou terminando. A bênção também nos prova. Abre comigo no texto que gerou essa palavra, essa inspiração no meu coração. 2 Crônicas, capítulo 32 e o verso 31. Segunda Crônicas 32 e 31. Está no telão. No entanto, quando chegaram os representantes da Babilônia para perguntar sobre os acontecimentos extraordinários que haviam acontecido na terra, Deus se afastou de Ezequias para testá-lo e ver o que havia de fato em seu coração. Quantos conhecem a história do rei Ezequias? Lembra? Que o rei Ezequias ficou doente, e o profeta Isaías foi e falou assim: ó, coloca a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Aí Ezequias vira para a parede, chora, ora a Deus, fala: Senhor, lembra de como eu tenho te servido. Olha para mim com bondade. Isaías não tinha saído do palácio ainda. Deus falou assim: volta lá e fala para ele que eu estou acrescentando 15 anos na vida dele, com paz, prosperidade, ele não vai ter BO nenhum, não vai ter guerra com ninguém, vai terminar, ó, de boa. Aí Isaías volta, fala para ele, fala assim: ó, Deus não vai te matar mais. Aí ele pede um sinal: olha, eu quero que o sol retroceda no relógio, tal. Lembrou da história? Beleza. O que esse irmão faz depois? Aí o irmão prospera, constrói um aqueduto maravilhoso, e faz e constrói isso, e constrói aquilo, e prospera. A Bíblia diz que essa história, depois, se você quiser conferir, tem lá em 2 Reis, tem aqui em 2 Crônicas, e tem em Isaías também um pedacinho. Aí você procura lá a história do rei Ezequias. A Bíblia diz que o coração dele se enche de orgulho. Aí Deus dá uma abafa nele. Aí ele se arrepende do orgulho. Aí Deus suspende o abafa. Só que daí, Deus resolveu provar o coração dele. Por isso que eu falo, Deus não só nos prova quando a gente está mal. Deus nos prova quando está tudo bem. Aqui ele estava cheio de bens, irmãos. Já tinha sido curado. As pessoas estavam vindo de outros lugares para saber o que aconteceu na vida dele. A maneira que ele foi curado, como que ele prosperou. Aí chegou uma galera lá da Babilônia. Ele simplesmente abriu o reino e mostrou tudo. Tanto é que depois você vai ver na continuação do texto, Isaías pergunta para ele, assim, o que você mostrou para eles? Ele falou: mostrei tudo. Meus tesouros, meu palácio, meus escudos, minhas armas, meus exércitos, meus cavalos, tudo que tinha. Mostrei tudo. Isaías falou assim: cara, você não sabe o que você fez. Vai ter um dia que não vai ter mais nada disso aí. Seus filhos vão ser presos, vão ser exilados, vão ser eunucos e vão servir esse povo. Esse povo vai vir aqui e vai roubar tudo.
porque você quis se aparecer, quis mostrar, eles vão vir e vão tomar tudo. Aí sabe o que esse cara fala? Eu estou falando de um homem de Deus, tá? Não estou falando de um homem de Deus. Ele fala assim, boa é essa palavra, Isaías. Porque no coração dele ele pensava, Deus prometeu para mim 15 anos de paz. Então eu vou morrer em paz, o povo que se lasque depois de mim. E você sabe por que Deus permitiu? Porque Deus se afastou dele. Você viu o texto que eu li? Deus se afastou para ver o que tinha no coração. Por isso que eu falo, irmãos, quando a gente está com Deus, a gente é capaz de fazer coisas maravilhosas. Mas se o Senhor sair para dar um rolezinho e largar só nós mesmo, não confia, dá ruim. Dá muito ruim. Por isso que eu falo, tudo que você vê eu fazendo de bom é Deus, tudo que você vê eu fazendo de ruim sou eu mesmo. Dá ruim, Deus deu uma afastadinha. Está falando de um cara que foi curado, que viveu milagres, que amava ao Senhor. Eu não estou falando de um cara que não gostava de Deus. Entende? Deus se afastou para ver a intenção do coração dele, e a intenção era, bom, Deus prometeu, eu vou ficar em paz. Quantos estão entendendo? Diz amém. Amém? Então Deus nos prova no deserto, Deus nos prova na bonança, Deus olha as intenções e julga as nossas intenções, por isso que nós temos que alinhar as intenções nas nossas ações. E agora por último, pastor, então, o que eu devo fazer? A resposta está no Salmo 139, que eu já li. Abre aí, Salmo 139, versículo de número 23. Abriu aí? Diz assim, examina-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e vê meus pensamentos, mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduze-me pelo caminho eterno. A resposta é, sonda-me. O que eu queria compartilhar com vocês nessa noite era isso. Que Deus sondasse o nosso coração. Quem nós somos de verdade? O que nós queremos com o Evangelho? De que maneira a gente quer seguir Jesus? De que maneira eu quero responder para Ele? Será que eu quero fazer a minha vontade ou a vontade de Jesus? Será que eu quero me sobressair com aquilo que Deus me deu? Ou será que realmente eu quero servir as pessoas com aquilo que Deus me deu? Será que quando eu peço para o Senhor me dar recurso, é somente para mim? Ou é porque eu quero, como disse Mateus, ser generoso? Eu quero fazer algo, construir algo para Deus também. Então que o Senhor possa sondar o nosso coração, o nosso espírito e alinhar com a vontade dEle. Porque só assim, irmão, aquilo que a gente fizer, a maneira que a gente nos mover, vai ter o resultado que o reino precisa. Porque senão, irmãos, muitas das coisas que a gente fizer, vai ser só barulho. Como o Senhor disse lá em Mateus capítulo 6, só trombeta na sinagoga. Eu já encostei perto de pessoas que a pessoa vai falar de Cristo, mas ela fala tanto dela. Não, porque Deus me usou para curar fulano, e Deus usou a minha vida, e eu falei com o ciclano, e Deus, tipo assim, parece que Deus é o servo, Deus está trabalhando para ele. Porque eu mando e Deus obedece. Entende? Alinhar a intenção do meu coração. Senhor, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer de mim nessa estação? Como que eu posso cooperar com o teu reino hoje? Ai, pastor, mas hoje eu não estou fazendo nada, eu
nem frequentando a igreja direito eu estou. Tá, mas e lá no seu trabalho? Como você pode glorificar Jesus no meio da sua família? Como você pode glorificar Jesus com as pessoas que estão no seu caminho? Como que você pode glorificar Jesus? De que maneira as pessoas podem ver Jesus na sua vida? Irmão, você me perdoa, tem crente que se você for olhar o Instagram, você fala, não é possível que é crente, cara. Cara, como eu posso usar? Eu tenho rede social, de que jeito a minha rede social pode glorificar Jesus? De que jeito aquilo que eu falo? Será? Tem uma menina que a minha esposa segue, ela é de fora, e ela fala algo maravilhoso. Ela falou assim, eu quero que as pessoas passem o dia comigo sem eu tocar no nome de Deus, e elas saibam no final do dia que eu sou cristã. Por causa da maneira que eu levo a vida. Sabe, eu acho que São Francisco de Assis que falou essa frase. Ele falou assim, pregue em todo tempo, se necessário use palavras. Porque, irmão, está aqui com o microfone na mão, falando da palavra de Deus é a coisa mais fácil que tem. Eu só falei verdade, sim ou não? Não falei de mim, eu falei da palavra, Ele é a verdade. Por isso que tudo que eu falar, por isso que o Senhor Jesus falava para as pessoas, ó, tá vendo aqueles caras lá? Fazem o que eles falam, mas não ande como eles andam. Porque Cristo sabia o tanto que eles eram hipócritas. Então, que a gente possa andar, que a nossa intenção seja andar do jeito que Jesus andou. Quando Jesus chamou Judas de amigo depois do beijo, ele não estava sendo falso. É porque Judas tinha no coração de Jesus, ele era amigo. Ele falou, amigo, por que você está fazendo isso? Porque a intenção de Jesus era pura, porque ele é puro. Mas a intenção de Judas ao beijá-lo era totalmente diferente. Não tinha nada a ver com amor, reciprocidade, carinho, respeito pelo mestre, que ele andou tanto tempo junto. Não tinha nada a ver com isso. Por isso que a gente pode estar dentro da casa de Deus e mal intencionado. E o pior, muitas vezes a gente está mal intencionado sem saber que está mal intencionado. Porque eu já disse para vocês que durante anos eu vinha trazer a minha oferta na igreja e o pastor falava assim, olha, Deus vai multiplicar a 30, 60 e 100 por 1. Eu já ficava fazendo conta. Eu vou dar R$10, se multiplicar por 30, se multiplicar por 60, quem sabe ele multiplica por 100. Qual que era a intenção? Você acha que Jesus estava recebendo aquela oferta? Por isso que ele recebeu a oferta da viúva e falou para os discípulos, ó, essa daí ofertou. Por quê? Porque ela estava numa prova, irmão. Ela deu do que ela não tinha. E os outros deram, tipo assim, sobrou aqui, está aqui. Entende? Como a intenção é importante. Não é só a obra, é a intenção que está por trás da obra. Porque nele existimos, vivemos e nos movemos. Fique em pé comigo, vamos orar. O teu, tem como tocar aquela música? Que eu até citei aqui, estou com desejo de tocar ela no meu coração. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração. Pus na prova, né? Mas é assim mesmo. Eu vou tentar lembrar. Mas vamos cantar, isso vai fazer sentido para nós hoje. Em nome de Jesus, que Deus possa sondar, e não só sondar, porque Ele é capaz de sondar e transformar o nosso coração. Eu gosto de Davi, irmão, porque Davi era gente que nem nós. Ele pecava, ele errava com força. Mas depois, quando ele voltava para Deus, ele falava, Senhor, eu não quero perder a sua presença. Faz alguma coisa aqui, muda. Me sonda.
Lívia, você me ajuda? Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Vamos cantar desde o início? Canta, igreja. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-nos, Senhor. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Usa-me, Senhor, usa-me. Coloca a mão no seu coração e cante. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Que Ele possa sondar as intenções do nosso coração. Que Ele possa nos fazer crentes que vão responder segundo a vontade dEle, porque daí Ele vai colocar a intenção. Como eu disse, enquanto Ana só queria um filho para ela, Deus não deu. Mas quando ela falou assim: Senhor, se o Senhor me der,
vai ser seu. Deus falou assim: é isso, é esse coração que eu estou querendo, é esse coração, é essa intenção alinhada com a minha vontade que eu desejo para que se cumpra. Amém? Que o Senhor possa fazer isso sobre nós, em nome de Jesus.